Olá, amiguinhos da Igreja Católica, santos fiéis e acompanhadores do canal Pão Nosso, estamos aqui com o Top Nosso Histórico. Hoje vamos falar sobre os papas da antiguidade e você veio conhecer essa galerinha das antigas aqui com esses desenhos malucos. Vamos embora! Nascido com o nome de Simão em Betsaida, na Galileia, Pedro, que era irmão de André, era pescador e se tornou um dos apóstolos de Jesus. Desempenhou um papel muito importante no meio deles e testemunhou muitos dos milagres do Mestre. Durante a crucificação de Jesus, chegou inclusive a negá-lo, mas foi a este a quem Jesus apareceu primeiro após a sua ressurreição e também a quem confiou a guia da igreja. São Pedro é considerado o príncipe dos apóstolos e foi o primeiro bispo de Roma. Por isso, é considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Nascido em Túcia, na Itália, no ano 10, Lino foi contemporâneo de Jesus Cristo e foi um de seus seguidores. No entanto, sabe-se muito pouco ou quase nada sobre a sua vida. A maioria dos registros existentes sobre ele foram escritos cerca de 100 anos depois de sua morte. Sabe-se que o falecimento de Pedro ocorreu no ano 67, mas não é certa a data em que Lino se tornou bispo de Roma. Existe uma certa confusão, inclusive, nas décadas iniciais do cristianismo romano, que aponta para uma confusão sobre os reais sucessores de Pedro, entre o Papa Lino, Clemente, Anacleto e Epifânio. Então, não sabe-se ao certo algumas coisas, mas Lino é considerado o segundo Papa. Durante a sua vida, foi reconhecido pela realização de diversos milagres e curas. Inclusive, teria curado a filha de um magistrado romano, que estaria possuída por um demônio. Esse mesmo magistrado teria decretado a morte de Lino pouco tempo depois, mais uma vítima da perseguição que os cristãos sofreram, por Roma, e a sua decapitação foi decretada e ele perdeu a cabeça. Anacleto nasceu em Roma no ano 25 e viveu os anos iniciais do cristianismo, marcados por perseguições e descrenças. Era o início da Igreja Católica, que ainda se organizava para propagar os ensinamentos de Jesus. Ele assumiu o papado no ano de 76 e naquela época as perseguições eram um pouco mais intensas e cotidianas. Ele conviveu com o reinado do imperador Vespasiano e de seus dois filhos, que eram pagãos e perseguiam aquela religião monoteísta. Foi Anacleto também quem decretou a veneração ao túmulo de Pedro. Olha só que ato importante para a nossa igreja. Vale salientar também que ele, como perseguido por um dos filhos de Vespasiano, foi perseguido e foi morto e foi sepultado ao lado de Lino, no local da construção da Capela de São Pedro. Santo Alexandre I, ele nasceu em Roma no ano 75. Ele dedicou-se à religião desde cedo. Sua firmeza de personalidade e sua capacidade de exercer influência sobre as pessoas o levaram a uma posição de destaque no cristianismo. Ele era conhecido também por sua piedade, o que o representava como uma santidade. Suas características de homem pacífico, porém determinado, o ajudaram a converter centenas de pessoas à fé cristã, incluindo membros do Senado e da nobreza romana. Ele que estabeleceu o uso do pão sem fermento durante a celebração eucarística, assim como a mistura de um pouco de água ao vinho que é consagrado na celebração. A característica litúrgica mais marcante do seu papado foi ter instituído o uso de água benta para a aspersão. Inclusive, para confrontar os opositores da Igreja Católica, ele excomungou todos que impediam que os legados da instituição religiosa exercessem cargos indicados pelo Sumo Pontífice. Também escreveu epístolas, ordens e decretos. O homem foi ativo de verdade. Santo Higino, nosso Papa Higino, que nasceu em Atenas, na Grécia, lá nos anos 90. Ele era filho de um filósofo grego e provavelmente teve uma formação cultural e analítica muito ampla para sua época. Ele esforçou-se para tornar mais precisa a questão da hierarquia no interior da igreja. Até hoje, a instituição religiosa é conhecida por sua rígida estrutura hierarquizada. Foi ele também quem introduziu o costume da existência do padrinho e da madrinha do batismo, outra tradição que foi amplamente difundida na nossa vida. Santo Higino foi muito importante, ele também combateu o movimento gnóstico que enfrentou Roma. Então, um papa que atuou muito no seu papado, na sua história. Muito importante Santo Higino. São Pio I, ele nasceu em Aquileia, na Itália, lá nos anos 100. Ele era filho do 15º bispo de Jerusalém, Judas. Acredita-se, inclusive, que ele era um dos príncipes antigos, aparentados com Jesus Cristo, por causa da sua filiação. No entanto, era uma questão que só interessava aos cristãos. A religião sofria muitas perseguições naquela época. Ele foi o criador
da tradição da celebração da Páscoa aos domingos e é identificado também como construtor da Igreja Santa Pudenziana, uma das mais antigas de Roma. Olha só que importante foi o Papa São Pio I. Muito obrigado por acompanhar mais um Top Nosso. Nós ficamos muito felizes com a participação de vocês. Fala pra gente aí sobre mais curiosidades que vocês conheçam sobre os papas e ajuda a gente a melhorar esse conteúdo. Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com os seus amigos e principalmente, se não for inscrito, se inscreve no canal Pão Nosso e nos sugere temas para os próximos Top Nossos. Sua participação é mega importante. Então, um forte abraço, até mais e fiquem com Deus!